lhe dar o endereço da igreja onde sirvo e trabalho pro Senhor. É bem ali, numa rua bem florida, onde a vida para Deus tem mais valor. A minha igreja, ela é bem diferente. Tem cada crente que dá gosto a gente ver. A minha igreja trata todos com carinho. Ela te mostra o caminho. É somente você crer. Sobre as ondas do mar. Aleluia. 467 na nossa árvore cristã. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado é sobre as ondas lutar, seu amor a te quer revelar. Solta o cabo da mão, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás em bonança ser paz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, tua mão bem te pode suster. Solta o cabo da mão, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da mão, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pede mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão do poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da mão, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Aleluia. Esse é o nosso Jesus. Ele é o mesmo que era no passado, ele é o mesmo hoje e será amanhã e será até a consumação. Minha irmã Pierina falou, não sou irmão, tá?
Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo como Pai está, porque Ele vive, posso ver no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, serei então, terei a glória. Irei a glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amor. Quem crê em Jesus Cristo, ergue a mão aí, amém, Deus. E é por nós crer que nós temos certeza que, se for da vontade de Deus, amanhã nós teremos um novo dia abençoado na sua vida. Fazer uma pequena reflexãozinha nesse versículo que foi lido aqui, Glória a Deus, no 30 e 31, quando Jesus foi questionado por um certo homem, ele pediu-lhe qual seria o primeiro mandamento. E Jesus respondeu: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Você vê que Jesus, ele deixou os 10 mandamentos, mas esses 2 ele deixou registrado. E se nós não tiver no nosso coração, no nosso entendimento, de nós amar primeiramente a Deus, não adianta nós querer
amar outras coisas sem primeiro lugar a Deus. Glória a Deus, aleluia. E o segundo dele que ele disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esse próximo aqui, meus irmãos, nós olhando esse mundo atual que nós vivemos, está faltando muito amor ao próximo. Grande Deus, aleluia. Né? As pessoas muito se preocupam consigo mesmo, não estão nem aí com o seu semelhante, com o seu próximo. Assim, dos outros mandamentos que Jesus diz: não matará, não furtará, não cobiçar as coisas alheias, não desejar a mulher do seu próximo, nem adulterará. Então, Jesus deixou os 10 mandamentos. Mas aqui nesse livro de Marcos deixou de listar os 2 principais. Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus e se eu odeio o meu vizinho. Eu não amo a Deus. Que a palavra dele é assim: amar primeiro a Ele. Depois ao teu próximo, como a ti mesmo. Qual é que é o nosso próximo? Aquele que precisa da nossa mão. Aquele que precisa de uma ajuda em oração. Ou seja, da maneira que for. Nós temos que ajudar. E qual é que é o nosso próximo? É só o nosso vizinho? É só o nosso amigo? Não. Porque Jesus também disse: amar aos vossos inimigos. Então, aqui ele não disse: não, tu pode escolher a dedo quem tu pode amar, quem tu pode ajudar. Ele disse: não. Amar o teu próximo. Convido o irmão mais uma vez colocado em pé. Convido a irmã Nadir para passar aqui. Aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e Pai que está no céu, na tua presença, Senhor, mais uma vez, Senhor, nesse momento, apresentando, Senhor, a tua igreja, Senhor, na tua presença. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada um que trouxe, Senhor, aqui dentro desta casa, Pai. Que possa sair daqui abençoado, Senhor, abençoado, transformado, Senhor, cheio da tua graça e da tua misericórdia. Continua abençoando pela tua palavra, os louvores que irão ser ministrados, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Aleluia. Pode tomar a cena. Vindo Yuri, depois do irmão Davi, para louvar o nome do Senhor. E as irmãs do circo de oração, pode preparar para depois louvar o nosso Senhor. Quero saudar o nosso trabalho do Senhor. Amém. 15 da harpa. Cego andei e perdido andei, longe, longe
no dia senti meu pecado em mim, sobre mim a espada da lei, apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos cantar o hino Teresa da Harpa. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando nesse mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor.
Quando o povo entrar em vida com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse tempo o céu e terra hão de ser a mesma vez, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia. Agradecendo. São dois adolescentes que estão aí adorando e louvando o nome do Senhor. E que nós possamos sentir essa paz que só o Senhor Glória a tem. Deus, aleluia. Vamos saudar nossos visitantes, o Beto, boa noite. Nossos meninos estão fazendo uma visita hoje. Que seja bem-vindo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Os demais estão todos na casa. Glória a Deus, aleluia. Daí eu convido as irmãs a louvar o nome do Senhor. Glória a paz, Senhor. Eu sinto a presença de Deus.
convido a irmã Clélia aqui fazer a palavra. Depois, o nosso pastor de Glória. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Vamos ler uma palavra no livro de Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo de número 20. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo de número 20. Apocalipse, capítulo 3 e versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja pode tomar o vosso assento, não deixando de glorificar a Deus aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, esta palavra aqui fala a respeito, aleluia, de Jesus, aleluia, falando, aleluia, que Ele já está aqui em nosso meio, aleluia, para operar mistério, para operar milagre. Mas só tem uma coisa que eu presto atenção, louvado seja o nome do Senhor, é que o Espírito Santo de Deus, aleluia, o Senhor, Ele só opera na vida daquele que dá liberdade, na vida daquele, aleluia, oramanda arabacai, que convida o Senhor a fazer parte da sua vida, a entrar na sua vida, a entrar na sua casa. Portanto, Ele está dizendo: eis que eu estou à porta, aleluia, todo aquele, aleluia, que bater nesta porta eu abro, entro, ribacova lava rabacandarai, em sua casa, e ceio com Ele, e Ele ceia comigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Há uma oportunidade para mim e para você esta noite, amados irmãos, a dar liberdade ao Espírito de Deus, ao Senhor Jesus que está neste lugar, abrir a nossa casa, aleluia, que é a nossa casa, o nosso coração, aleluia, para o Senhor, aleluia, nesta noite entrar, aleluia, e fazer aquilo que Ele quer fazer, aleluia, xaramanda, rabacanda, rabaxaia, e depois que nós abrir a nossa casa, aleluia, para o Espírito
Quem sabe você chegou aqui lutando. Quem sabe você chegou aqui com problema, aleluia, com alguma dificuldade em alguma área da tua vida. Mas o Espírito de Deus, o Senhor, te convida a lutar, a batalhar, a confiar nele, aleluia. Aleluia, ele entrar na tua casa, aleluia, no teu coração, aleluia, para você poder vencer esta batalha, para você poder vencer esta guerra e dar glória ao nome do Senhor com vitória. A igreja se coloca de pé, vamos orar a Deus. Aleluia. Eu vou dirigir uma oração aqui já, passando para o pastor que vai pregar a palavra do Senhor. Amado Deus e soberano Pai da glória, na tua presença, Senhor, pedimos a tua graça, a tua misericórdia, toca, manifesta, bota todas as muralhas por terra e barreira nessa noite, e que o nome do Senhor seja glorificado, e que aquele que adentrou aqui, Senhor, que veio para buscar a vitória da parte do Senhor, alcança nessa noite, Xarabandaraia, e ainda usa o teu servo, o qual vai trazer a tua palavra aqui, na direção do teu Espírito Santo, a Deus, fazendo tudo aquilo que o Senhor mandar. Ó amado Deus da glória, que nós venhamos aprender com o Senhor, ó Pai, que a manso e humilde de coração para nós ensinar, e todo aquele que se humilha debaixo das tuas mãos onipotente, recebe a vitória, e que eu possa me humilhar nessa noite e sair daqui com a vitória, e da mesma forma, da mesma maneira, a tua igreja da noiva, em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Inverno, vamos orar a Deus um pouquinho. Hoje sendo nosso, eu creio que o Golias nunca falta culto, eu creio que sabe da probleminha, nós sabemos. E a gente estreia nós cantando um corinho aqui, e os irmãos também cantaram sempre orando. Nós estamos falando sempre, vamos orar com os irmãos, sempre estamos entrevistos, sempre estão ajudando. Nós vamos cantar aquele corinho que diz: o culto hoje será maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós já ouvimos a palavra de Deus, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Glória a Deus, pode sentar, orando a Deus. Já ouvimos uma parte da palavra de Deus que nos alimenta, e eu também gosto de ouvir, meus irmãos, por mim, poderia os irmãos continuarem, mas nós estamos aqui também, mas estava bom de nós ouvir a palavra de Deus, que alimenta, como falamos, alimenta o nosso coração, alimenta a nossa alma. O culto, os irmãos sabem, todos sabem, é só para lembrar que o culto é para Deus e é para nós congregar junto, para nós um aprender com os outros. Aprendemos, é claro, o nosso professor é o Espírito Santo, a palavra de Deus, e também aprendemos uns com os outros. Nós ouvimos aqui já a palavra de Deus vinda por Dom Hélio, presidente da igreja, onde Jesus falou então que os dois maiores mandamentos, que Deus presume os pés dos dois. E ouvimos agora a palavra de Deus aqui para o Dom Cleber também. Dom Cleber, estou trazendo essa palavra que Jesus falou, que se alguém abrir a porta, ele entra, e o que ele faz, irmãos? Ele entra e ele ceia com a igreja, conosco. O que é cear, irmão? O que é cear? Você não sabe, só para lembrar, o que é cear? Jantar junto, se alimentar junto. Então é a promessa de Deus, é a promessa de... Se eu chegar lá na casa do Dom Hélio, que está nos visitando ali,
se ele estiver dentro da casa dele, ou qualquer outro irmão estiver dentro, com a porta fechada, quando chegar à noite, ele estiver com a porta fechada, se eu ficar lá fora, ou qualquer casa, se eu ficar lá fora e ficar quietinho lá fora, na área ou na rua lá, porventura ele vai abrir a porta? Não. Como que ele vai abrir a porta? Se eu chegar lá e fazer assim, ó, ou bater palma, ou tocar na campainha, trim-trom, apertar ali, aí ele vai, opa, chegou gente, eu vou abrir a porta. E é isso que Jesus está falando aqui, então, na palavra, que vamos fazer leitura. Se alguém bater, se alguém desejar, se alguém querer, se alguém abrir o coração, desejar, a promessa de Jesus é que Ele vai cear conosco, com a igreja, com Jesus Cristo. E eu fico, meus irmãos, preocupado, porque nós, a igreja, eu e você, nós devemos ter desejo, é natural do crente, quando ele nasce de novo, ter desejo de se alimentar com o pão vivo do céu. Glória a Deus. Quando uma criança nasce, você não sabe, não precisa, até porque a criança no primeiro dia de vida, nem posso falar, não ia adiantar, mas não precisa a criança, quando vai nascer, é automático, ela vai procurar o seio da mãe, vai procurar o alimento, encosta ali, a criança já começa a querer sugar, porque nasceu, a criança não está morta, ela nasceu, quer dizer, se ela nasceu, ela tem vida, e se tem vida, ela vai procurar sobreviver, desde o primeiro dia de vida, ela vai procurar. Uma das nossas crianças, quando nasceu, o médico colocou o dedinho mico na boca, não lembro se foi o primeiro, o segundo, o médico colocou o dedinho para dar, para a criança ver se estava, e a criança já chupou o dedo do médico, porque tinha vida, tem vida, e assim o crente, irmão, que nasceu de novo, ele tem desejo, ele busca na sua casa, ele busca na igreja, ele busca onde ele estiver, ele busca o alimento do céu. Glória a Deus, bendito é o Senhor Jeová. Nós queremos ler a palavra de Deus, meus irmãos, em continuação, e depois também orando juntamente com aquelas pessoas que têm necessidade. E nós vamos ler então lá no livro aos Hebreus, no Novo Testamento, aos Hebreus capítulo 11. Vamos estar lendo esta palavra de Deus para continuar aqui. Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. Hebreus capítulo 11, no versículo 1 diante, vamos fazer leitura, não em muitos aqui, mas alguns versículos. Hebreus capítulo 11 e o versículo 1, a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Tirados da onde, meus irmãos? Do Antigo Testamento. E do Novo também, é claro. Hebreus 11, versículo 1. Vamos achar, né? Amém. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, sol, terra, estrela, os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vamos pular lá para o versículo 8, não, para não ficar muito extensa a leitura. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. O versículo 6, voltando aqui ao versículo 6, ora, sem fé
é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha, você estava adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, graças a Deus. Eu estava ontem, essa semana, estava viajando viajando para onde viajando nos caminhos de Abraão, viajando um pouco na Bíblia, no sentido figurado, os irmãos entendem, viajando nas histórias abençoadas da palavra de Deus, caminhando, andando nas histórias. Parece que a gente acompanha, embora também em alguns lugares a gente conhece pessoalmente, mas mesmo não conhecendo, quando nós lemos a palavra de Deus, nós começamos então a imaginar quando Abraão, diz a Bíblia, que ele morava lá na cidade de Ur, que diz a Bíblia, Ur dos caldeus, está lá no livro de Gênesis, era uma das primeiras civilizações, os caldeus, lá na cidade de Ur, na Mesopotâmia, perto do rio Eufrates, perto do rio Tigre. E lá naquela cidade de Ur, ele saiu de lá com seu pai, chamado Terá. Quando chegaram lá na cidade de Harã, já lá no norte do rio Tigre, do rio Eufrates, da Mesopotâmia, diz a Bíblia que o pai de Abraão, chamado Terá, morreu. O pai de Abraão morreu. E o que aconteceu com isso, meus irmãos? Deus continuou falando com Abraão. Mesmo que o pai morreu, Deus continuou falando ainda com Abraão. Por que continuou? Por que Deus continuou falando com Abraão? Porque Abraão foi um escolhido de Deus, foi uma pessoa escolhida a dedo para ser aquele que ia começar. Deus fez um pacto com Abraão, todos sabem, já foi falado aqui, aquele que ia ordenar o caminho na presença de Deus. Deus prometeu na vida de Abraão, na descendência dele, que todas as famílias da terra iam ser abençoadas em Abraão. E isso aí, essa promessa de todas as famílias, entra Jesus, que é da descendência de Abraão, entra o nosso Salvador. Por isso estamos aqui nessa noite. Porque, meus irmãos, começando com um homem que resolveu obedecer. Como é que era o nome desse homem? Abraão. E os irmãos notem aqui no que fé, às vezes tem pessoa que confunde a palavra fé. Não, é fé, então eu sei que Deus existe, Deus do céu, e isso é fé. Isso pode ser fé, uma fézinha assim, que na verdade não é a fé salvífica. A fé salvífica é aquela fé que nós cremos sim, que é o Deus do céu. É claro que sim, diz a Bíblia que foi o Criador de tudo que neles há pela palavra de Deus. Mas fé ainda mais pura é aquela fé que obedece, é aquela fé que sacrifica-se, é aquela fé que renuncia a si mesmo, não faz a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Essa é a fé salvífica, meus irmãos. Meus irmãos leram, acompanharam na Bíblia, em Hebreus capítulo 11, no versículo... Glória a Deus, eu esqueci meu óculos hoje, meus irmãos. Eu creio que é no versículo 8, Hebreus capítulo 11, versículo 8, pela fé Abraão sendo chamado, o que diz a Bíblia ali? Obedeceu. Pela fé Abraão sendo chamado, Hebreus 11 e 8, pela fé Abraão sendo chamado, obedeceu. O que é isso, meus irmãos? Fé verdadeira, fé genuína, fé que salva, fé que leva para o céu. É aquela fé que nós cremos, nós também obedecemos. É aquela fé que nós renunciamos, como já foi falado aqui, muitas vezes a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Eu estava lendo, como falamos, viajando na Bíblia, caminhando, e eu estava analisando, meus irmãos. Abraão estava em Berseba, já abençoado por Deus. A Bíblia diz que Abraão, meus irmãos, Abraão tinha gados, tinha servos, Abraão, diz a Bíblia que Deus prosperou financeiramente também a vida de Abraão, espiritualmente, claro, em primeiro lugar, mas Deus abençoou também a vida de Abraão financeiramente. A Bíblia diz que era um homem que aonde ele ia muito gado de atrás, a ponto dos
ele não deixou de ser fiel a Deus. Existem pessoas que eles pensam, não, você tem dinheiro, você tem uma casa boa por morar, tem um carro bom para dar, ou tem bastante dinheiro no banco, então não precisa servir a Deus, ou não pode servir a Deus, porque não pode, o dinheiro, é claro, faz mal o dinheiro se tornar o nosso Deus, quer dizer, se tornar uma idolatria, a ponto de virar uma avareza, que nós não conseguimos servir a Deus por causa do dinheiro. Aí sim, é avareza, é mais amor pelo dinheiro do que a Deus. A palavra do Paulo ali, amar a Deus, mas em primeiro lugar sobre todos os demais. Então, mas o dinheiro em si, meus irmãos, não podem impedir alguém de servir a Deus. Abraão era rico, um dos mais ricos da época, mas a Bíblia diz que ele foi chamado, ele seguiu e ele obedeceu. Voltando para onde nós estávamos, ele estava em Berseba, e a Bíblia diz que era aquele lugar ali, Deus falou com ele, que era para ele levar o seu filho, o seu único filho, quer dizer, ele já tinha Ismael, mas Isaac era o filho da promessa, era o filho que ia trazer a redenção, era a genealogia santa. O que Deus falou para Abraão? Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, quer dizer, o filho da promessa, leva para um lugar que eu ainda vou te mostrar, e sacrifica, oferece em holocausto a mim. Foi o que Deus pediu. Agora alguém pode pensar assim, não, como é que pode uma coisa dessa, Deus querer que Abraão imole? O sacrifício naquela época era colocar o que estava sendo oferecido, as pessoas ofereciam o cordeiro, era para colocar em cima do altar alto, assim de pedra, e era para imolar com uma faca, assim, ó, e imolar para o sangue ser derramado em sinal de sacrifício ao Senhor. Era o que Deus mandava naquela época. Agora Deus não pediu ovelha, Deus não pediu animalzinho, Deus não pediu nada, Deus pediu o seu filho. E agora alguém diz, não, como pode isso? Deus pediu filho. Sabe que Deus se agrada de matar uma pessoa, ainda mais o filho? Será que Deus... Não, meus irmãos, Deus não queria, nunca quis que Abraão matasse o seu filho. Deus queria mostrar para nós, para ele também, para nós também, que as coisas que nós mais damos valor, as coisas que nós mais amamos, as coisas que nós damos às vezes muito mais valor, é aquelas coisas que nós temos que sacrificar, é aquelas coisas que nós temos que obedecer a Deus. E Abraão, meus irmãos, diz a Bíblia que 3 dias ele foi, quando ele chegou perto do Monte Moriá, que hoje é a cidade de Jerusalém, quando ele chegou perto do Monte Moriá, diz a Bíblia que Abraão disse para os seus servos, vocês fiquem aqui, que eu vou mais além ali, nós vamos adorar e nós voltaremos. Quer dizer, Deus tinha pedido para sacrificar em holocausto do seu filho, mas ele disse para os seus servos, nós vamos ali sacrificar, cultuar a Deus, e nós voltaremos. Então, com essa palavra de Abraão, o que Abraão estava querendo dizer? Ele estava dizendo que ele tinha fé, que mesmo que ele imolasse o seu filho, Deus tinha poder para fazer ressuscitar novamente. Glória a Deus. Aqui, ainda na vida de Abraão, diz a Bíblia que eles caminharam e eles chegaram no lugar. Abraão levantou o altar, amarrou seu filho Isaac, um mocinho. Se fosse hoje, eu não pegava esse mocinho. Não, você não mais. Se fosse hoje, não pegava. Mano. Aqui, ó. Jamais ia pegar um rapazinho. Se fosse hoje, não pegava. Não tinha. Naquela época, eles obedeciam. Assim como tem alguns filhos que obedecem aí, os pais. Mas hoje não pegava mais. Estava até hoje correndo. Diz a Bíblia que Abraão lhe disse: meu filho, deita aqui que eu vou te amarrar. O filho prontamente, ele estava confiando, ele estava obedecendo o seu pai. Diz a Bíblia que Abraão amarrou o seu filho Isaac, e quando ele ia imolar, que Abraão ele não estava desobedecendo a Deus, ele queria obedecer. Quando a Bíblia diz que ele ia imolar, glória a Deus, ele ouviu uma voz do céu
que dizia: Abraão, Abraão, não faça isso, porque agora sei que tu temes a Deus. Glória a Deus. Dá para adorar a Deus, não dá para glorificar o nome do Senhor. O que é obediência, meus irmãos? É temor a Deus. A obediência é casado com o temor a Deus. Quer dizer, se obedecemos, tememos a Deus. Se tememos a Deus, obedecemos. E a obediência e o temor a Deus, ela produz, ela traz, meu irmão, bênção. Ela traz bênção. O temor e a obediência, ela traz bênção para a pessoa. Então, quando Abraão diz a Bíblia que ele ia imolar o seu filho, Deus disse: Abraão, Abraão, não faça isso. Quer dizer, Deus não queria que ele matasse, mas Deus queria simplesmente provar Abraão e mostrar para nós também que muitas vezes aqui nessa vida, nessa passagem aqui, Abraão, diz a Bíblia que depois que ele ia imolar, que Deus disse que não era para ele imolar, Deus disse: agora sei que tu temes a Deus. Depois disso, meus irmãos, diz a Bíblia que Deus confirmou a promessa para Abraão: Abraão, porque tu não me negaste o teu único filho, eu vou fazer de você uma descendência abençoada, eu vou prosperar a tua vida, vou abençoar a tua descendência. Quer dizer o que, meus irmãos? Abraão, ele saiu lá da sua casa, como eu tinha falado antes, lá de Ur, lá de Arã, depois de Arã, e ele caminhou na terra que ele estava palmilhando, morando em tenda, morando em cabana, porque ele tinha uma promessa e ele esperava uma terra melhor que a Canaã celestial. E a igreja de Jesus Cristo, eu e você, nós estamos palmilhando nessa terra aqui. Muitas vezes o crente, aquele que quer morar com Jesus no céu, meus irmãos, muitas vezes é provado. Concordo com isso, irmão? A Bíblia diz que nós somos provados. O crente que quer morar com Jesus no céu, ele muitas vezes é provado. Quer dizer, muitas vezes parece que Deus pede alguma coisa que nós não vamos conseguir. Parece, meus irmãos, que Deus pede. Agora, o que nós temos que fazer, meus irmãos? Desobedecer? Nós temos que fazer o quê? Não, nós temos que buscarmos a graça de Deus, o revestimento do alto, para cumprir aquilo que Deus pede de nós. Porque, meus irmãos, depois que nós passarmos na prova, depois que nós mostrarmos com a nossa vida que nós tememos a Deus, depois da obediência, depois da prova, depois da obediência, vem a bênção. Glória a Deus. Porque as pessoas que eles não conseguem alcançar uma vitória da parte de Deus, porque primeiro Deus pede. É claro que hoje nós temos o tempo da graça, mas a graça não é uma desgraça que não precisa fazer nada, não. Alguém falou: não, agora não precisa fazer nada, não. Jesus disse: o reino de Deus é tomado a esforço. É claro que agora nós não precisamos mais fazer esse sacrifício de Abraão, mas Deus ainda pede de nós, Deus ainda pede da igreja, que nós continuamos temendo a Deus, amando a Deus, renunciando muitas coisas, assim como Abraão renunciou a sua família, a sua terra, até o seu filho que ele ia imolar, ele estava disposto até o seu filho sacrificar para obedecer a Deus. Glória a Deus. Agora Deus pede tão pouco de nós. Deus pede, às vezes, no sentido de Abraão, Deus pede tão pouco de nós. Às vezes Deus pede para nós tirar um tempo, para nós buscar a Deus. Deus pede um tempo para nós se voltar para Deus. Deus pede, às vezes, alguma coisa para nós fazer para o reino de Deus. É tão pouquinho em comparação àquilo que Deus já fez por nós. Aquelas coisas que nós devemos fazer, que às vezes não, que sabe, nós nem se agradamos muito, nem é do nosso agrado, às vezes vai contra a nossa natureza terrena, mas nós queremos agradar a Deus, queremos servir a Deus, queremos um dia descansar naquele lugar que Jesus foi preparar. Glória a Deus. Diz a Bíblia aqui que Abraão, pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, como Isaac e Jacó.
porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Agora eu pergunto, você está esperando essa cidade assim como Abraão? Abraão estava caminhando no deserto, estava caminhando com Deus, mas lutando, passando por dificuldade muitas vezes, mas diz a Bíblia que a intenção dele, o desejo dele, o que ele tinha em vista era aquela cidade que o artífice e construtor é Deus. A igreja de Jesus Cristo, eu e você, a nossa cidade não é aqui, a nossa pátria não é aqui, embora nós somos brasileiros, nós temos a nossa pátria brasileira, mas a nossa pátria definitiva não é aqui. A nossa pátria, meus irmãos, é muitas vezes incomparável melhor do que esta pátria aqui. Diz a Bíblia que o lugar que Jesus foi preparar é um lugar onde não há mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor. É um lugar que diz a Bíblia que Deus vai enxugar daqueles que sofrerem por causa da obra. Enxugar, diz a Bíblia que Deus vai enxugar as lágrimas nos olhos, quer dizer, não vai haver mais lágrima. Glória a Deus. Quer morar num lugar onde não há mais pranto, não há morte, não há lágrima? Então continuamos servindo a Deus, continuamos sendo fiel a Deus, não olhando para aquelas coisas que nos tiram da presença de Deus. Glória a Deus. Diz a Bíblia aqui, meus irmãos, que Abraão, depois fala dos heróis da fé aqui, tem muitos heróis da fé aqui. É claro que nós não vamos ler todos, mas quando a Bíblia fala de heróis, o que é um herói? O que é um herói? É aquele que chegou no final, é aquele que chegou venceu. Ninguém é chamado de herói se faz uma corrida, ninguém é chamado de herói se não chega em primeiro lugar ou em segundo lugar. Herói, quando a Bíblia está dizendo que heróis da fé, está falando que são pessoas que sofreram, pessoas que passaram dificuldades, passaram privações, foram perseguidos, correram risco de morte, mas eles foram heróis, eles chegaram até o final, conforme a palavra do irmão Janeiro. Eles chegaram até o fim, meus irmãos. Crente em Jesus Cristo, meus irmãos, ele deve ser um herói. O que é um herói? Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Glória a Deus. Você sabia que não é só ser membro de igreja que salva? Eu creio que você sabe disso. Não precisa ser membro, não falamos disso. É preciso ser membro, sim, participar do pão, do vinho, participar da ceia do Senhor. É preciso descer as águas batidas e tal. Agora, somente ser membro da igreja, isso também não é garantia de salvação. O que garante a salvação, meus irmãos, é claro, em primeiro lugar, o sangue de Jesus Cristo, mas o que garante a salvação é nós permanecer na palavra de Deus e procurar obedecer a palavra de Deus e não fazer a vontade de todo mundo, mas fazer a vontade de Deus. Amém, irmão? Isso que garante a salvação, não somente ser membro da igreja, mas ser membro, quer dizer, uma pessoa que já teve um encontro com Jesus Cristo, uma pessoa que já provou do novo nascimento e já conhece Jesus. Glória a Deus. Eu pergunto, você conhece Jesus? Realmente já teve um encontro com Jesus Cristo? Só poderá ser salvo aquele que tiver um encontro com Jesus Cristo. Se coloca de pé, vamos estar orando nesse momento. Você coloca de pé, vai adorando a Deus, vai glorificando o nome do Senhor. Nesta hora da oração, nós temos sempre que estar orando, clamando a Deus, porque em todo culto, mas agora nesse final também, porque às vezes tem culto na oração, às vezes Deus quer falar com a pessoa, às vezes Deus quer renovar uma pessoa, e a pessoa vai estar desapercebida na hora da oração. Em todo culto, mas nessa hora, fique ligado com Deus, fique clamando a Deus, abra o teu coração, como já foi falado aqui nessa noite, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, peça renovo no céu, peça força do alto. Quem sabe você chegou aqui, eu não conheço, mas Deus conhece a tua necessidade. Você chegou aqui, quem sabe lutando, quem sabe fraquinha, mas Deus se nós, meus irmãos, buscarmos a graça, Deus quer renovar as nossas forças. Glória a Deus. Deus quer renovar nossas forças.
os outros. Você precisa ter a tua experiência com Deus. Isso é real, isso é a Bíblia também. É claro que os outros nos ajudam e precisamos aí de nós se não tiver ajuda, mas tenha a tua experiência com Deus, tenha a tua busca com Deus. Se você buscar a Deus, diz a Bíblia que Deus é galardoador, meu Deus. Deus é galardoador. O que é galardoador? Recompensador. Ele paga, ele retribui, ele devolve. Se nós buscarmos a Deus, se nós nos aproximarmos de Deus, diz a Bíblia que ele é galardoador. Ele vai recompensar a tua busca na presença de Deus. Glória a Deus. Então não espere só dos outros. Glória a Deus, não espere só dos outros. É claro que, mais uma vez falamos, é claro que oramos uns pelos outros, mas a nossa vida, meus irmãos, tem hora que é entre eu e você, é entre eu e Deus, é você e Deus, é entre eu e Deus e você e Deus. Quer dizer, tem horas, meus irmãos, que o inimigo da nossa alma, ele vai te atacar lá fora, aonde você estiver, ele vai atacar você. E você precisa ter a tua experiência com Deus. Nessa hora a igreja não vai estar, o membro não vai, os irmãos não vão estar. Você precisa ter a tua resistência diante de Deus para resistir, diz a Bíblia, resistir no que é mal. Glória a Deus. Então você precisa ter o teu tempo na presença de Deus para continuar. A Bíblia diz que os dias são maus, os dias são trabalhosos. Ninguém brinque com os dias que nós estamos vivendo. É dias que o diabo está fazendo as suas últimas tentativas para levar pessoas para o inferno. Por isso a luta da igreja, por isso a tua luta, por isso você está aqui nessa noite. Nós devemos buscar mais a graça de Deus. Quantos precisam se aproximar de Deus? Glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. Se porventura alguém quer passar à frente, às vezes tem uma necessidade de passar à frente, propósito. É claro que não vamos também insistir muito, mas se porventura alguém quer passar mais à frente aqui, receber uma oração, e nós vamos estar orando. Alguém também, quem sabe, se entregar para Jesus, é necessário deixar também esse convite. O tempo está aí, a hora é agora. Então nós fazemos convite, não vou mais para a sua frente aqui, e nós vamos estar orando nesse momento. Alguém mais deseja se aproximar de Deus? Não é feio nós falar, não, eu preciso me aproximar de Deus, preciso buscar Deus, preciso renovar as minhas forças. Não é feio não falar, não, eu preciso buscar mais a graça de Deus. Glória a Deus. Vai adorando Deus, não vai adorando Deus. Nós temos ainda tranquilo dentro da casa de Deus. Amanhã é outro dia. Glória a Deus. Vamos estar orando, vamos orar a Deus. Nós vamos orar a Deus para você, eu e você continuarmos servindo a Deus, servindo a Jesus Cristo. Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com toda a nossa dedicação, servindo a Deus. Amém, meus irmãos? Terça-feira nós temos nosso culto, vamos falar agora aqui, terça-feira, 19h30, quinta-feira, também às 8 horas da manhã. Está sendo muito abençoado essa quinta-feira. Aqueles que podem estar às 8 horas da manhã, quinta-feira, das 8 às 9, está sendo uma bênção também. Glória a Deus, vamos orar para as irmãs, para os irmãos também. Querido Deus, nós exaltamos o Teu nome, glorificamos o Teu nome, te damos graça, Deus, pela palavra que ouvimos desde o início do culto, a primeira palavra que ouvimos, os louvores que nós ouvimos nessa noite. Pai Celestial, as pessoas que passaram aqui à frente, o Senhor conhece a necessidade, Mestre. O Senhor conhece, Deus, a necessidade de cada um em particular. Venha, Senhor, tocar nesse momento, renovando as forças, enchendo do poder, enchendo da graça, enchendo, Senhor, no renovo do céu. Oh, levasteira, Pai, bendito o nome do Cordeiro. Venha curar o enfermo, venha levantar, Senhor.
irmão, o irmão que está perto aí, se é possível. Glória a Deus. Nós vamos ainda, meus irmãos. Senta um instantinho, irmão. Senta um instantinho aí. Senta um instantinho. Só vamos dar uns capítulos aí que precisamos. Lembramos agora. Não é para escalar ali, caso nós não apertar. Vamos estar em pé, então, só para nós. Só para nós, então, levantar a nossa mão, orar a Deus, que todos possam ter a nossa mão também abençoada na presença de Deus. Vamos orar por esse trabalho também, do dia 12, ore por esse trabalho, para Deus também falar contigo, falar com as pessoas, tá bom, não? É necessário nós fazermos orar também por esse trabalho. Vamos levantar a nossa mão, então vamos dizer: com Cristo somos mais do que vencedores, e se Deus é por nós, quem será por nós? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.